A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento. Vamos começar hoje a primeira epístola do apóstolo João, 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Que maravilha, né? Lá no Evangelho de João ele já disse que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. No versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E agora aqui nesta carta ele está dizendo novamente que desde o princípio, desde quando ele conheceu, que ele viu o Senhor pela primeira vez, com os olhos dele ele tinha contemplado a palavra da vida. Então Deus se vestiu de carne por meio de Jesus. E quem vivia com Jesus, tocava em Jesus, ouvia Jesus, tocava na vida. Tocava na palavra da vida. E aqui ele está dando o seu testemunho ocular de que ele viu com os olhos dele a palavra encarnada, que é Jesus Cristo, que é Deus vestido de carne. E ele não só viu, como ele tocou no Senhor. Ele era um dos apóstolos mais jovens, talvez um adolescente, quando o Senhor chamou os 12. Teve uma comunhão lá de que ele reclinou sobre o peito do Senhor, porque ele era um adolescente, um jovenzinho. E o Senhor o aconchegou, abraçou ele. Os outros não tinham essa mesma intimidade, porque já eram mais velhos e ficava meio esquisito, dois adultos se abraçando. Mas João não, ele era um adolescente, ele precisava de um carinho. E o Senhor fez isso com ele. Então ele tocou no Senhor, ele tocou na palavra da vida. Ele viu a palavra da vida. Ele conversou com a palavra da vida. Ele tinha intimidade como homem com a palavra da vida. E ele viu que aquele homem era Deus vestido de carne. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Muito rico, né? Dá para tocar na palavra. Ele tocou no Senhor. Quando nós tocamos em Cristo, quando nós vivemos em comunhão com Cristo, que é Deus, que é a palavra, nós também vivemos essa realidade. Porque a vida foi manifestada a nós. E nós a vimos. Está vendo? Deus é a vida. Se manifestou a ele por meio do homem Jesus vestido de carne. E eles viram. E testificamos dela. Ele está dando testemunho. Ficou escrito, inclusive, aqui as cartas para nós, graças a Deus. E vos anunciamos a vida eterna. Quem é a palavra da vida? É a vida eterna. É Deus que é Espírito. Que nessa experiência de João estava dentro do homem Jesus, que é Deus vestido de carne, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Como é que foi manifestada a vida de Deus a João e aos apóstolos? Por meio do Senhor Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Ele se vestiu de carne dentro do ventre da Maria e se apresentou como um homem. E agora, quando começou o seu ministério, ele foi tocado pelos apóstolos. Os apóstolos o viram, ouviram. O que vimos, o que ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. O que é a comunhão? A comunhão é nós termos o desfrute do Espírito de Deus uns com os outros, porque o Espírito de Deus, que é um só, está dentro de todos que creram. Todos que receberam. E quando nós temos comunhão com João, porque temos o mesmo Espírito que estava nele, em João, o mesmo Espírito que ele viu em Jesus, e a nossa comunhão é com o Pai.
e com o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus falou lá também em João, que eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. É o mistério de Deus, é um único Deus, que se apresentou como Pai, como Filho e como Espírito, sendo o único Deus. Então, nós precisamos ter, quando nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com o Filho, porque Ele é um só Deus. Então, estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então, hoje, nós sentimos e experimentamos o Espírito do Senhor Jesus, que é o próprio Deus, dentro do nosso, quando cremos e recebemos. E João está dizendo assim, olha, eu quero aumentar esse gozo, esse desfrute do Espírito Santo dentro de vocês. Esse Espírito Santo que hoje está dentro de vocês, estava vestido de carne nos nossos dias, e nós tocamos nele, nós comemos com ele, nós bebemos com ele, nós convivemos, nós andamos com ele, nós vimos ele operar as suas maravilhas, porque ele é o Pai, ele é Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual que é o recado? Qual que é a mensagem de Deus para a humanidade, por meio de Jesus, que ele anunciou a João e aos outros apóstolos? Que Deus é luz. Amém. Deus é a luz, e não há nele treva nenhuma. Olha a mensagem que Deus mandou transmitir. Então, quando nós vivemos em Deus, nós não vivemos nas trevas, praticando as obras do diabo, de Satanás. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É impossível alguém viver na luz praticando as obras das trevas de Satanás. Então, se há ainda coisa das trevas em mim, é porque eu ainda não estou andando adequadamente com o Senhor. Eu só estou tocando nele de vez em quando. Mas se eu tocar nele todo o tempo, eu vou viver na luz. Mas se andarmos na luz, com ele na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é o sangue dele mesmo, é o sangue de Deus, é a vida de Deus. No sangue está a vida. Então, quando nós hoje somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos comunhão com Deus e com aqueles que também já foram lavados nesse sangue. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O Senhor já disse, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E João não está se excluindo disso. Ele também sabia que ele é um pecador, que graça ganhou. Então ele não dizia que não tinha pecado, porque todos nós que vivemos aqui nessa terra, desse corpo, nós estamos sujeitos à ação de Satanás, porque a natureza dele habita dentro de nós. O pecado ele habita na carne do homem. A natureza dele se manifesta na carne do homem. Mas se nós confessarmos os nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E tanta gente que está confessando os seus pecados para a pessoa errada, né? Que não pode perdoar o pecado de ninguém e que ensina tantas coisas erradas da palavra de Deus. E as pessoas vão confessar os pecados lá para eles. Mas aqui João está falando, olha, eu vi a vida é Jesus, porque ele é Deus, vestido de carne. E todos os nossos pecados nós temos que confessar para ele, porque ele é que derramou o sangue dele e ele pode perdoar os nossos pecados e nos limpar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que consolo, não é? Nós sermos purificados de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Graças a Deus, né? Que João, um discípulo amado, um jovem, chamado pelo Senhor, tocou no Senhor, conviveu com o Senhor,
e serviu o Senhor até o fim da sua vida. Porque agora aqui em 1 João ele já é um velho, o velho João. Obrigado, Senhor, que o nosso amado irmão João desfrutou dessa comunhão íntima com o Senhor e tocou e viu e ouviu o Senhor. E está transmitindo para nós a nossa consolação, essa esperança, Senhor, que há perdão para nós, que há começo para nós. Ajuda-nos, Senhor, a te vivermos, te experienciarmos, gozarmos da tua presença, vivermos na comunhão com todos os teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia a desfrutarmos dessa comunhão tão doce, de viver uma vida sem pecado, sem a culpa do pecado, porque o Senhor já nos lavou, nos perdoou, nos justificou e está nos santificando. Nós queremos um dia, Senhor, na tua graça, na tua comunhão, na comunhão com todos os teus filhos onde o Senhor mora, que é a tua igreja, o teu corpo. Aleluia. Que Ele te abençoe com esse gozo, com essa comunhão, com esse sangue precioso, com esse novo começo. Que Ele te guarde, que Ele se lembre de mim. Graças a Deus. Louvado seja Deus.